Tudo certo, professor. Beleza, então vamos lá. Então, só para a gente fazer um gancho, já que a gente teve uma semana aí sem aula, né, que nós tivemos o feriado na última sexta-feira, o nosso último conteúdo a gente falou de presença nas redes sociais, né, presença digital, presença nas redes sociais. E nós terminamos o último conteúdo, né, falando que para você ter uma presença bem construída nas redes sociais, você tem que ter planejamento. Planejamento, a gente até falou, né, de uma maneira muito rápida no finalzinho do último conteúdo, e hoje a gente vai entrar definitivamente nessa praia aí do planejamento e da estratégia, tá? Para que a gente possa, então, ter uma presença bem construída, uma presença que gere relevância, né, e que seja eficaz em termos de comunicação, né, para quem a gente estiver atuando. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês já a tela. Tá aí. E, como eu disse, hoje a ideia, então, é a gente falar de planejamento e estratégia, né, pensando especificamente aí nas redes sociais, certo? Bom, você já deve ter tido em alguma disciplina uma noção de planejamento, né? Não sei se vocês têm, provavelmente vocês têm, né, a essa altura, sétimo semestre, têm tido uma disciplina relativa a planejamento. Então, você já deve ter alguma noção do ato de planejar, porque o planejamento, na verdade, ele não varia muito, né, de uma área ou de uma habilitação da comunicação para outra. Lógico que ele vai ter algumas especificidades em publicidade e propaganda que, de repente, não estejam presentes, né, em relações públicas, que, por sua vez, vai ter algumas especificidades que não estejam presentes lá em publicidade e propaganda, tá? O que a gente vai falar aqui hoje, né, nós vamos começar, né, falando de maneira geral sobre planejamento, depois eu vou propor, né, não exatamente é um modelo, mas é uma estrutura de planejamento que pode ser seguida, que é um pouco mais ampla. Na sequência, eu vou trazer aí sim um modelinho mesmo, mais resumido de como a gente pode então fazer um planejamento para redes sociais, tá? Então, vamos lá, vamos em frente. E pintou dúvida, gente, né? Levanta a mão aí, pergunta, né? Vamos bater papo e trocar ideia. Começar falando de planejamento, né? Eu sigo esse mantra aqui, que eu não sei se vocês já conhecem, se foi assim que vocês viram o planejamento, mas eu trabalho muito em cima desta conceituação. Para mim, todo planejamento, para mim, né, não só eu, tudo que eu li, que eu estudei, né, sobre planejamento, principalmente planejamento estratégico de comunicação como um todo, o planejamento ele vai girar sempre em torno de 3 etapas fundamentais. Então, ele tem 3 vértices básicos, né? E eu consigo planejar praticamente tudo usando essas 3 etapas, esses 3 vértices do planejamento, que seriam objetivos, estratégia e tática, tá? Então, se eu for planejar uma festa, eu posso usar essa estrutura. Se eu for planejar um evento, eu posso utilizar essa estrutura. Se eu for planejar comunicação, seja ela em redes sociais, seja ela o que for, eu posso usar essa estrutura, tá? Depende de como a gente vai adaptando essa estrutura a cada uma das necessidades, a cada um dos cenários, a cada uma ali das configurações do que a gente está planejando. Enfim, né? Falando um pouquinho mais, né, sobre planejamento, quando a gente fala especificamente de planejamento de mídias sociais ou de redes sociais, né, esse planejamento ele está ligado e ele deve estar atrelado ao todo do planejamento de comunicação de uma empresa, de uma corporação, de uma marca. Então, muita gente ainda comete o erro de fazer um planejamento à parte para redes sociais e mídias sociais, não levando em consideração
todo o planejamento de comunicação da marca. Então, a gente sempre tem que ter, na verdade, uma visão de comunicação integrada, né? Em que todos os aspectos da comunicação partem de um planejamento único. Então, não dá para a gente pensar em ter um planejamento on, ou seja, um planejamento digital, um planejamento de redes sociais, e um outro planejamento off, ou seja, um planejamento que vai pensar os outros recursos, as outras ações não digitais. Isso não existe mais. A gente não pode, não deve trabalhar dessa maneira, né? Porque senão nós vamos criar uma enorme confusão na cabeça do nosso público. E aí, ao invés de obter resultados eficazes com a nossa comunicação, a gente vai estar causando, na verdade, ruído, confusão e provavelmente nós vamos gerar prejuízos para aquela marca, para aquela corporação, para aquela empresa. Tá? Por último, ele guarda bastante proximidade com o que a gente chama lá em propaganda de planejamento de mídia, né? Então, o planejamento de mídias sociais, né, até porque, como eu falei para vocês, as plataformas, em última análise hoje, a gente olha para elas praticamente como se elas fossem veículos de comunicação ou, né, mídias, né, veículos. Então, até por isso, há muita semelhança, entre o planejamento de mídia, que é uma decorrência do planejamento de comunicação como um todo, né? Então, há uma semelhança muito grande entre o planejamento de mídia e o planejamento para redes sociais ou para mídias sociais. Tá. Só que vocês não viram mídia especificamente em relações públicas. Opa, o cachorro está latindo. Quem tem cachorro? Desculpe, professor. Não, sem problema. Que cachorro que é? Na real, nem é o meu, é o cachorro do vizinho que tá latindo. O meu tá quieto aqui. Por isso Caramba! que eu nem prestei atenção. Não, tudo bem. Aqui em casa estamos numa grande discussão se teremos cachorro ou não teremos cachorro. Já tivemos, estamos sem já há bastante tempo. Minha filha está maluca para ter um cachorro. Ah, tem que ter, não tem como não ter cachorro, não. Ah, mas é que pandemia, a gente mora em apartamento, quando as coisas voltarem para o ritmo, o cachorro vai ficar o dia inteiro sozinho, porque eu trabalho, minha esposa trabalha, eu passo a semana inteira fora, complicado. Mas estamos pensando. Vamos lá. A gente ama cachorro, adora cachorro, mas é complicado. Bom, voltando aqui. Como vocês não tiveram mídia, né, eu trouxe esse slide aqui só para dar uma situada, né? Porque eu falei que tem essa proximidade, tem essa semelhança. O que a gente chama de planejamento de mídia? Como é que a gente entende planejamento de mídia? Aí, com um olhar, vocês vão me perdoar, mas eu acho que é importante trazer aqui, é um olhar bastante publicitário, né, de propaganda, mas que eu acho útil. Né? Hoje em dia, as empresas estão procurando profissionais de comunicação que tenham ali múltiplas habilidades, né, e que consigam ter uma compreensão bastante ampla de todos os processos da comunicação. Então, acho interessante trazer isso para vocês. Né? A gente, em propaganda, entende que o planejamento de mídia ele é um momento estratégico tático. Tá? Então, todo planejamento tem, como a gente viu lá nas 3 etapas, né, esses vértices de estratégia e tática. Então, o planejamento de mídia é esse momento estratégico tático de um trabalho de veiculação. O que a gente chama de veiculação? É a colocação de mensagens, né, no caso da propaganda, mensagem publicitária, né, nos veículos. Isso a gente chama de veicular ou veiculação. Então, é quando eu insiro mensagens nos veículos. Tá? E isso tem que ter um pensamento estratégico e tático para poder realizar esse trabalho. Tá? Ou seja, o planejamento de mídia é um momento em que a gente tenta traçar um caminho criativo para as mensagens chegarem até o público-alvo. Esse caminho criativo está apoiado em informações objetivas e dados concretos. Então, a gente vai se basear em pesquisa, em monitoramento, em dados. Né? E esse caminho, ele tem, como eu falei, ele tem que ser capaz de levar a mensagem com eficiência até o público-alvo e com rentabilidade. Né? Rentabilidade é o seguinte, eu sempre tenho que procurar o caminho
em que o meu investimento, né, na colocação das mensagens, na veiculação das mensagens, né, vai ser o mais rentável possível. Então, a gente sabe que hoje, em redes sociais, eu posso fazer redes sociais de maneira totalmente gratuita? Posso. Muito provavelmente vou ter um alcance bem menor do que se eu fizer pago, né? O social ads, ou seja, eu vou pagar para anunciar nas redes sociais, certo? Quando eu vou pagar, eu tenho que buscar sempre a melhor rentabilidade possível, ou seja, eu tenho que procurar essa relação de quanto eu vou pagar e quanto aquilo vai me trazer de retorno. E esse retorno, né, é retorno sobre investimento, que a gente chama de ROI, Return on Investment, não é necessariamente vendas, tá, gente? Nós temos que tentar estabelecer métricas, né, que meçam algum tipo de retorno. Então, a gente pode ter várias possibilidades de retorno, dependendo dos objetivos da nossa comunicação, tá? E a gente vai detalhar isso aqui um pouquinho no planejamento. Esse caminho criativo, né, que é o planejamento de mídia, ele não pode perder de vista, em momento algum, duas coisas: os chamados objetivos de marketing e os objetivos de comunicação. Tá? O objetivo de marketing é o que a empresa, a marca, a instituição, a corporação quer buscar junto ao mercado. O que ela quer conseguir. Então, a gente chama isso de objetivo de marketing ou objetivos de mercado. Tá? E o objetivo de comunicação é o que nós temos que conseguir com a nossa comunicação. O que nós temos que estabelecer com a nossa comunicação. Isso a gente chama de objetivo de comunicação. Enquanto eu planejo, então, um caminho estratégico, tático, para que as mensagens cheguem com eficiência e rentabilidade até esse público, até o meu público, eu tenho sempre que pensar em quais são os objetivos de marketing que eu tenho que buscar, que eu tenho que atingir, e quais são os objetivos de comunicação, ou o objetivo de comunicação, que é o que eu tenho que comunicar para o meu público. Então, essas duas coisas eu não posso perder de vista nunca. Tá? Então, isso é o que a gente entende como planejamento de mídia. É lógico, gente, que quando eu estou dando esse semestre aula de mídia para o pessoal do 5º PP, a gente vai desdobrar isso aqui de uma maneira muito mais ampla, porque é o objetivo da disciplina para uma formação em publicidade e propaganda. Vai ter que ter um conhecimento um pouco mais amplo de mídia. Aqui, como eu disse, eu quis trazer para a gente entender basicamente essa conceituação do que é o planejamento de mídia, já que há essa semelhança entre o planejamento de mídia e o planejamento de redes sociais, né? Para que vocês também não fiquem aí no vazio e tenham pelo menos uma referência rápida, tá? Não sei se ficou claro isso aqui para vocês. Talvez a terminologia não seja tão assim conhecida por vocês, tá? Espero que vocês possam ter tido essa noção do que a gente pensa e entende como um planejamento de mídia. Qualquer dúvida, gente, grita aí, né? A gente volta e tenta explicar um pouco melhor. Mas isso aqui é uma visão mais ampla, né? Sobre o planejamento de mídia. E aí, para a gente detalhar, então, quais são aquelas etapas do planejamento, né? A gente falou que o planejamento se dá basicamente em torno de 3 etapas. Lembrando, objetivo, estratégia e tática. Então, agora a gente fala um pouquinho de cada uma. Quando a gente fala de objetivos, tá? O que a gente está falando aqui, o que a gente busca dentro dessa etapa, na verdade, é ter uma análise bastante detalhada do cenário em que a gente está inserido, né? E a partir desta análise, dessa compreensão do cenário, nós vamos fixar nossos objetivos e as nossas metas. Então, basicamente, nessa etapa, o que a gente faz? A gente entende onde a gente está, né? Onde a gente está pisando. Então, se eu estou trabalhando para uma determinada empresa, né? Como é o mercado dessa empresa, qual é todo o cenário que envolve a atuação daquela empresa. Então, isso a gente entende como uma análise detalhada de cenário. A partir dessa análise, a gente entendeu, compreendeu, sabe onde a gente está, a gente vai determinar quais são os objetivos, então, né? O que a gente vai buscar dentro
desse cenário. E isso está relacionado aos objetivos de marketing e comunicação. Mais do que determinar objetivos, né, a gente também vai determinar metas. Não sei se vocês sabem a diferença entre objetivos e metas. Alguém consegue me explicar? A meta tem o tempo, né? Você precisa de tipo, fazer isso em tanto tempo, durante até tal dia ou durante tanto tempo? Exatamente, né? Rebeca, que na verdade é assim, o objetivo é aonde você quer chegar, né? Então, o meu objetivo é ampliar o conhecimento da marca, tornar a marca mais conhecida. A meta qual é a porcentagem do público que deve passar a conhecer minha marca? 20%, por exemplo. Em quanto tempo isso deve ocorrer? Em 6 meses. Então, na verdade, o que a gente diz... Nossa Senhora! O cara fez um barulhão com o carro aqui, não sei se vocês ouviram, desculpa. Na verdade, o que a gente diz é que o objetivo ele é um pouco mais genérico, né? Ele é assim, uma rota, né? É isso que eu tenho que buscar. A meta, ela é a quantificação do objetivo. Então, a gente quantifica aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu falo, a minha meta é vender mais, o meu objetivo é aumentar as vendas. Ok. Meta, aumentar o volume de vendas em quanto? Em quanto tempo? De que produtos? Né? Então, a gente vai, nas metas, quantificar aquele objetivo, certo? E, quando a gente está dentro da etapa de objetivos, né, a partir da análise do cenário, então, a gente fixa objetivos e fixa metas. Tá? A segunda etapa do planejamento é a etapa de estratégia. Tá? No nosso cenário de comunicação, na verdade, sim, em todo cenário, estratégia é que recursos, que meios eu tenho para alcançar o objetivo e cumprir minhas metas. Certo? Então, assim, a estratégia compreende os recursos, os meios, as ferramentas. Né? No nosso caso de comunicação, exatamente que veículos, que plataformas eu vou utilizar para alcançar meu objetivo. Tá? No planejamento de mídia e propaganda, assim, é um momento em que eu vou pensar quais os veículos de comunicação, e aí entram todos, digitais, convencionais, todos, eu vou utilizar, tá? Para alcançar o meu objetivo e as minhas metas. Mas na estratégia, assim, além de pensar quais os meios seriam os mais adequados para isso, eu vou determinar um papel estratégico para cada meio. Ou seja, o que cada um desses recursos vai fazer. Né? E aí, gente, a grande diferença do pensamento estratégico é quando a gente consegue não só dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas assim, esse recurso aqui, como eu vou utilizar isso? Tá? E eu vou dar um exemplo aqui que não é nada bacana, gente, mas boa parte da estratégia, vem da área militar. Tá? Boa parte do que a gente aprende, estuda sobre estratégia, vem do militarismo. Por quê? De novo, é duro falar isso, mas o homem faz guerra desde que ele se conhece por homem. A humanidade... Então, assim, eles foram desenvolvendo estratégia, principalmente em torno de estratégia militar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ao longo do tempo, foi se descobrindo que, por exemplo, para você vencer uma batalha, vencer uma guerra, você podia dispor de diferentes recursos. Então, você usava, por exemplo, a infantaria, que eram soldados a pé, você usava a cavalaria, depois você começou a usar, né, aviação, você começou a usar a marinha, você começou a usar... Né? Ou seja, aí você tinha diferentes recursos e você tinha que pensar num caminho, num modo, né, de utilizar aqueles recursos
de maneira que você, né, fosse mais eficaz que o seu oponente e conseguisse vencê-lo. Certo? Então, não é só, né, escolher um recurso, é pensar estrategicamente o uso daquele recurso. Então, quando a gente fala em estratégia, sim, eu vou pensar nos recursos, dos meios, nas plataformas mais adequadas, mas principalmente como que eu vou dar uso estratégico para aquilo. Tá? Eu sou apaixonado pela história da Segunda Guerra Mundial, desde sempre, desde molequinho. Leio muito sobre a Segunda Guerra Mundial, assisto um monte de documentários. Né? E uma vez eu estava num churrasco na casa da minha cunhada, do meu concunhado em São Paulo, e começou-se a falar dessa coisa da Segunda Guerra Mundial, e tinha um conhecido nosso, que ele dizia assim, eu acho muito estranho que a Alemanha nazista tenha conseguido enfrentar o mundo inteiro praticamente sozinha e ter derrotado tantos países, não sei o quê. E aí eu falei para ele, mas a Alemanha conseguiu fazer isso porque ela estrategicamente mudou toda a guerra. Ela passou a usar os recursos que ela dispunha de uma maneira que nunca os outros países tinham utilizado. Né? E isso fez com que ela surpreendesse o mundo todo. Até a Segunda Guerra Mundial, até a Alemanha causar a Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha usado a aviação militar do modo que a Alemanha usou. Até a Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha usado a artilharia motorizada, os tanques, como a Alemanha usou. Ninguém tinha pensado nas estratégias militares que a Alemanha tinha usado. Eu não sei se vocês conhecem uma expressão que se chama Blitzkrieg, que é guerra relâmpago, que era justamente isso, né? Alta mobilidade, as tropas se moviam muito rápido, né? E tomavam, né? Enfrentavam seus adversários com uma velocidade, uma coisa impressionante. A guerra, gente. Vocês assistiram 1917? O filme que ganhou o Oscar? Alguém assistiu? Eu não assisti, mas Eu não. tive Puxa, muita vontade de assistir. está disponível. Bom, não sei se vocês têm Telecine, se vocês têm, né? Está disponível no Now. Já passou, né? Então está disponível gratuito. É um filme que vale a pena assistir. Mas por que eu estou falando disso? Porque a Primeira Guerra Mundial, gente, ela foi uma guerra estática. Né? Os adversários formavam aqueles grandes frentes de batalha, né? E era uma guerra mais estática. Então você tinha lá a guerra dentro das trincheiras, se evoluía pouquíssimos metros, tal. E a Alemanha, os seus generais, principalmente, eles aprenderam essa lição com a primeira, porque eles saem derrotados da Primeira Guerra Mundial. E eles aprenderam essa lição que não podia mais ser uma guerra estática, tinha que ser uma guerra móvel. Então, a maneira como eles começaram a pensar os recursos, os meios deles, de um modo, do ponto de vista estratégico, diferente, deu uma enorme vantagem para eles. Então, vocês me desculpem falar de um assunto que parece que não tem nada a ver, né? Mas é exatamente isso. Tanto é fato, vou contar só uma última coisa aqui, depois eu saio desse assunto, tá? Eu prometo. Que quando a Alemanha declara guerra a França confiava num sistema de defesa que eles tinham criado que se chamava linha Maginot, que ficava na fronteira com a Alemanha. Era uma série de fortificações que eles achavam que eram assim irrepugnável, que ninguém conseguiria passar por aquilo ali. Eram túneis, como se fosse uma trincheira, só que construídas de concreto e tinham canhões, enfim. Eles nunca vão conseguir passar por isso aqui. O que a Alemanha fez? Deu a volta, contornou a linha Maginot e usou a aviação para passar por cima dela, né, e atacar a França pela retaguarda, enfim, e derrotou a França em dias. Né? Porque pensou em usar os mesmos recursos. Lógico, houve um avanço tecnológico nos recursos, mas em usar os recursos de uma maneira diferente. Então, quando a gente pensa em estratégia, é exatamente isso. Né? Então, se a gente olhar, gente, as plataformas, as redes sociais, elas estão aí para todo mundo. A maneira que a gente pensa estrategicamente o uso de cada uma é que vai fazer a diferença. Né? Vamos em frente. A última das etapas é a tática.
tá? A tática a gente pode entender como o detalhamento da estratégia, a operacionalização da estratégia. Ou seja, a tática é como que eu ponho a estratégia para funcionar. Então, são as atividades mais específicas e detalhadas, né, de maneira que eu consiga implementar essa estratégia. Isso a gente chama de tática. Certo? Então, há muita confusão entre os dois conceitos, estratégia e tática. Tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que inverte os conceitos, né? A tática, ela é uma derivação da estratégia. Inclusive, é um grande erro, né? Porque, como as pessoas têm um pouco de preguiça para pensar estrategicamente, infelizmente, muita gente toma decisões absolutamente táticas, achando que está sendo estratégico. E aí está cometendo um grande erro. Porque o ideal é que você tenha uma estratégia por trás daquilo. Então, a tática, ela é sempre uma consequência da estratégia. E ela, né, na verdade, é como que eu operacionalizo a estratégia, como eu ponho ela em pé, como eu ponho ela para funcionar. E aí é todo o detalhamento, né, daquilo que eu vou fazer. Tá? Saindo do militarismo, da guerra, que era uma coisa muito legal, vamos falar de outra coisa que eu adoro, que eu acho que, não sei se vocês curtem, que é esporte. Principalmente os esportes coletivos, basquete, vôlei, futebol, né, o futsal, o handebol, né? Existe estratégia, existe tática. Tá? Então, a estratégia, se eu pensar em linhas gerais, todo mundo tem os mesmos recursos. Por exemplo, no futebol, todo mundo tem 11 jogadores. Ok? Agora, quando a gente fala lá em 4-4-2, 4-2-3-1, os sistemas de jogo são as estratégias que você quer implementar. Só que para a estratégia funcionar, você precisa o quê? Que os seus elementos lá, que os seus recursos, que são os atletas, os jogadores, cumpram papéis táticos para que a estratégia aconteça. Tá? Eu sou muito fã de um esporte que normalmente o pessoal não gosta muito no Brasil, não sei se vocês acompanham, se vocês já viram, até por curiosidade, é o futebol americano. Vocês já assistiram? Já tiveram a curiosidade de acompanhar? A ESPN transmitia bastante, né, a NFL, que é a liga de futebol norte-americano. Vocês já acompanharam, já viram um jogo, ou pelo menos um trechinho de um jogo de futebol americano? Eu assisto porque meu irmão assiste, aí como ele está assistindo, eu não assisto junto. Você consegue entender o jogo? Nossa, bem mais ou menos. Eu não curtia porque eu não entendia. Daí eu achava assim, pô, um bando de brutamonte se amontoando lá, né, batendo um no outro e tal. Quando eu comecei a entender o jogo, eu falei, meu, esse esporte é sensacional. Porque, assim, se tem um esporte onde você tem um pensamento estratégico muito bem consolidado, e mais do que isso, os papéis táticos estão extremamente bem definidos, é esse esporte, porque ele é sensacional. Você tem o momento que o time está defendendo, entra em campo um time que só defende. Né? Então, todos os atletas que entram ali, eles entram só para defender. E às vezes, gente, tem atletas que passam 2, 3, 4, 5, 10 temporadas sem nunca tocar na bola. Porque não é o papel dele, o papel tático dele não é aquele. E mesmo quando o time está atacando e entra o time de ataque, existem alguns atletas do time de ataque que não pegam na bola. Eles só fazem os bloqueios e seguram os defensores da outra equipe para que eles não atrapalhem os atacantes. Então, do ponto de vista de estratégia e tática, ele é um jogo fabuloso da gente entender. Né? Então, os recursos são os mesmos, você tem o mesmo número de atletas de cada lado, de jogadores de cada lado. Né? Você vai pensar uma estratégia e você vai dar um papel tático para cada um daqueles jogadores. Né? Então, isso é muito interessante quando você começa também a entender esporte dessa maneira. Tá? E tem muito comentarista esportivo aí, vocês
aproveitando aquilo que eu tinha falado agora há pouco, infelizmente tem muito comentarista esportivo que mistura, confunde os conceitos de estratégia e de tática, achando que é a mesma coisa, às vezes invertendo, falando de tática como se estivesse falando de estratégia, enfim. É legal a gente ter essa diferença de conceituação para a gente ter o nosso pensamento mais clareado, né, quando a gente está fazendo planejamento e pensando em estratégia e tática. Bom, vamos lá. Ficou claro, gente, essas 3 etapas? Ficou alguma dúvida em torno dos objetivos, da estratégia e da tática? Não? Então, vamos em frente. Vamos lá. Aí, eu agora sim, começo a trazer, como eu falei para vocês, uma estrutura de planejamento. Essa estrutura que eu estou apresentando para vocês, ela não vai estar dividida direitinho entre objetivo, estratégia e tática, mas a gente começa a perceber ali quais são, né, dentro dessa estrutura, né, em que momento a gente está, se a gente está no objetivo, se a gente está na estratégia, se a gente está na tática. E agora, a partir desse momento, eu começo então a explicar para vocês cada um, né, dos tópicos ou dos passos deste planejamento, tá? Então, imaginando que a gente está no primeiro passo, a gente estaria dentro da primeira etapa, que é objetivos. O que a gente falou que objetivos é entender o cenário, né? Então, aqui, o que a gente faz, né? Dentro dessa estrutura que eu estou trazendo para vocês, a gente vai falar de primeiro passo como sendo aquele momento em que a gente faz o levantamento de informações e faz as análises gerais. Então, é aquele momento em que eu vou entender, analisar, conhecer, né? Saber onde eu estou pisando, né? E aí, aqui a gente vai falar em uma etapa, né? Como é que eu faço, então, como é que eu tenho esse conhecimento, essa análise? E eu trago alguns tópicos que a gente tem que pensar ou tentar levantar, né, dentro dessa etapa, né, de levantamento de informações e análises gerais. Então, vamos lá. Conhecer a dinâmica do mercado. O que é conhecer a dinâmica do mercado? Quando a gente vai trabalhar a comunicação para uma marca, para um produto, para uma empresa, a gente tem que entender como funciona o mercado dessa empresa. Então, ela está atuando, a gente sempre atua dentro de um segmento, né? Esse segmento caracteriza aquele mercado, né, de atuação daquela empresa. Então, é isso que a gente tem que entender, como funciona, qual é a dinâmica desse mercado. Então, para quem a gente vende, por que canais a gente vende. Então, eu tenho que entender como funciona esse segmento, como funciona esse mercado. É entender essa dinâmica. E aí a gente tem que ir atrás de informação, tem que pesquisar, tem que levantar isso junto ao cliente, que a gente em propaganda chama de briefing, né, que é essa coleta de dados junto ao cliente. Então, é fundamental que, nessa etapa, a gente tente compreender da maneira mais aprofundada possível como funciona o mercado desta empresa, desta marca, desse produto, desse serviço, enfim, tá? Vamos conhecer a comunicação off, ou seja, normalmente quando a gente trabalha para uma empresa, ela já se comunica. Então vamos dizer que a gente vai começar a trabalhar redes sociais para uma empresa que não trabalhava redes sociais, mas ela já faz alguma coisa em termos de comunicação. Nem que não seja de maneira estruturada, mas se ela tem embalagem, já é comunicação. Se ela tem fachada, já é comunicação. Ela tem cartão de visita, já é comunicação. Não, é um cliente mais desenvolvido, eles já fazem algumas ações de comunicação interna e fazem comunicação, já anunciam, por exemplo, fazem alguma coisa ali em jornal, em rádio. Ok, eu tenho que conhecer isso. Então, eu vou conhecer a comunicação off. Tá? Aqui, vou aproveitar para fazer já um parênteses que eu julgo que seja importante para a nossa realidade Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região, está longe de ser pobre, está longe de ser uma região muito forte economicamente, está sofrendo aí com a crise, como todos estão sofrendo, né? Infelizmente, Taubaté, acho que está sofrendo mais que as outras cidades, né? Perdeu a Ford, agora está perdendo uma parte enorme, muito importante da LG. Então, a economia do município de Taubaté, ela vai sofrer mais, talvez, do que
das outras cidades da região, né? Uma pena isso, né? Quando eu soube da notícia da LG, não sei se vocês acompanharam isso ou não? Vocês estão sabendo? Nem estava sabendo, não. A LG ela vai fechar a fábrica de celulares, e não é só no Brasil, na verdade ela vai abandonar o segmento de celulares. E aí está se falando Sério? Eu não sabia que não era só no Brasil. Eu pensava Não, que é uma era só decisão... aqui. Eu Não, achava que era só aqui no Brasil. eu também achei no começo, porque as primeiras notícias davam a entender que seria no Brasil, né? Mas aí, pesquisando um pouco mais e eu ouvindo e assistindo mais informações sobre isso, eu descobri que, na verdade, é uma decisão mundial. Eles não conseguiram muito sucesso com celulares no mundo todo, né? Então, eles estão revendo a sua estratégia de produtos e tudo mais, e é quase certo que eles abandonem no mundo inteiro. Aqui no Brasil já tá praticamente definido, né? Inclusive porque eles estavam aí há meses adiando um lançamento de um celular que seria revolucionário. Parece que o celular enrolava, era uma coisa... Só que ele era caríssimo. E nos primeiros testes de mercado que eles fizeram, eles começaram a ver que não ia ter uma aceitação muito grande, porque o custo era muito alto e tudo mais, e eles estão abandonando esse segmento. Então, em Taubaté, parece que só nessa fábrica de celulares são cerca de 400 empregos. É uma judiação, né? E parece também que eles estão discutindo a saída de algumas outras linhas, porque o cenário mundial, né, está todo complicado, gente, em função da pandemia, né? A economia não está bem em lugar nenhum do mundo. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse momento complicado, né? Mas eu estava falando disso, acabei entrando nesse assunto pelo seguinte: por a gente ser aí uma região mais de interior, né, a gente tem muitos anunciantes, muitos clientes, muitas empresas pequenas. E muitas vezes essas empresas elas vão recorrer, que está sendo cada vez mais comum, vocês devem ter percebido isso, né? Essas empresas vão recorrer somente às redes sociais, às mídias digitais. Por quê? A priori, elas não têm custo, né? Ou se tem custo, é um custo muito menor do que as outras mídias. Então, eu posso impulsionar ali publicações, né? Ações nas redes sociais com muito menos dinheiro do que nos outros veículos mais tradicionais. Então, é muito comum nos mercados menores, nós temos clientes, empresas, anunciantes, seja lá como a gente chame, que só fazem comunicação no digital, né? Então, aí realmente a gente não vai ter essa comunicação off mais desenvolvida. Mas é aquilo que eu falei, a fachada da empresa já é um tipo de comunicação, né? O cartão de visita deles já é um tipo de comunicação. Então, a gente vai ter que tentar levantar qualquer nível de comunicação que essa empresa já faça, porque isso vai facilitar um pouco o nosso trabalho de análise, de conhecimento, né, desse cenário em que o nosso cliente está inserido, tá? Conhecer o público-alvo, que é fundamental. Quem é o público-alvo desta empresa? Quem são as pessoas com as quais nós precisamos e devemos falar para atingir os objetivos da empresa? Em comunicação publicitária, a gente chama isso de público-alvo. Eu não gosto muito dessa expressão público-alvo, que parece que a gente vai acertar a pessoa, né? Parece meio bélico também. Mas, enfim, é o público com o qual a gente tem que conversar. É o público para o qual nós vamos dirigir as nossas mensagens. Então, a gente tem que conhecer muito bem esse público. Então, a gente tem que obter o maior número de informação possível a respeito dessas pessoas, né? Então, a gente vai recorrer à pesquisa, dados, né? Hoje tem muita pesquisa disponível na internet, muita coisa disponível, mas é interessante que a gente faça uma pequena pesquisa, se o cliente não tiver muitos recursos, mas que a gente tente ter uma compreensão, né, melhor desse público-alvo. Uma coisa que a gente deve evitar aqui, e que infelizmente é muito comum, né, muita gente que faz trabalho de comunicação, infelizmente, vai no achismo.
Então, é um profissional que está vendendo serviço de comunicação e, infelizmente, ele vai no achismo. Eu acho que esse público é assim. Ou ele parte de um pressuposto dele, né? Ele tem uma compreensão sobre aquele público, sobre aquelas pessoas, é uma crença dele, é um ponto de vista dele, e ele faz a campanha baseado nisso, ele faz todas as ações dele baseadas nisso. E aí ele pode incorrer num erro gravíssimo, seríssimo, e não dá resultado nenhum para a empresa para a qual ele está trabalhando. Então, a gente tem que tentar se cercar de dados, de informações, né? E hoje, como eu disse, tem muita coisa disponível na internet. Tem muito dado disponível, né? Se esta empresa, esse cliente, esse anunciante, por qual a gente estiver trabalhando, já tiver presença nas redes sociais, aí é interessante, porque daí a gente pode começar uma etapa prévia de monitoramento desse público, de acompanhamento desse público. A gente vai falar de monitoramento aqui. Mas o monitoramento, o acompanhamento das redes sociais vai ensinar muita coisa sobre o público da empresa, muita coisa mesmo, né? Então, é tentar conhecer o melhor possível esse público. E conhecer esse público, gente, não é só aquele negócio assim que a gente chama de perfil demográfico. O que é o perfil demográfico? São mulheres de 21 a 35 anos, de Taubaté. Ok, isso ajuda? Ajuda, mas isso é muito pouco em termos de conhecimento do público. Então, a gente tem que tentar saber bem mais do que isso a respeito do nosso público, né? Então, aqui é fundamental que a gente tente sempre, sempre buscar a melhor compreensão possível do nosso público, certo? Repito, se a marca já tem alguma presença em redes sociais, é interessante a gente assumir essas redes sociais, começar a fazer esse monitoramento, né? Isso vai ajudar muito na compreensão do público, para daí a gente tirar mais informações e aí sim, né, estabelecer os nossos objetivos e as nossas metas, que a gente está nessa etapa aqui de análise e compreensão, levantamento de informações e tudo mais. Ainda dentro dessa etapa, é fundamental que a gente conheça a nossa concorrência. Toda empresa, toda marca, todo produto, todo serviço tem concorrentes. Uma coisa que eu ficava muito irritado quando eu tinha agência é quando eu chegava no cliente e perguntava para ele assim, né, a gente estava fazendo uma conversa ali para levantar informações, levantar briefing, e eu perguntava assim para o cliente, quais são seus concorrentes? E aí o cliente dizia assim, eu não tenho concorrentes. Todo mundo acha que a sua loja, que o seu produto, que a sua marca é único. Principalmente os empresários que são mais leigos. Hoje a gente tem uma geração de empresários que estudou, que fez MBA, então tem uma compreensão melhor, mesmo no Vale do Paraíba, mesmo no mercado menor, né? Mas estou fazendo essa brincadeira aqui porque todo mundo tem concorrente. Todo mundo. Ou você tem uma concorrência direta, então vamos entender o que é concorrência direta. São aqueles produtos semelhantes ao seu, que concorrem de maneira, como o próprio nome diz, mais direta. Ele vai brigar pelo mesmo público, oferecendo os mesmos serviços, os mesmos produtos, na mesma faixa de preço, né? Então, são, às vezes, com um preço inferior ou com preço superior, mas concorrendo diretamente com você, né? São produtos, serviços, marcas semelhantes ao seu. Vão entregar os mesmos benefícios, vão entregar. Então, aquilo é uma concorrência absolutamente direta, né? Então, você tem a concorrência direta, mas você também tem a chamada, e que hoje é cada vez maior, concorrência indireta, tá? Então, por exemplo, se o seu cliente é um restaurante, ele não vai ter a concorrência só dos outros restaurantes. Ele vai ter a concorrência do carrinho de lanche na rua, ele vai ter a concorrência de um fast food, que não é propriamente um restaurante, ele vai ter a concorrência, enfim, ele vai ter uma série de concorrentes indiretos. Ele vai concorrer indiretamente até com a refeição em casa, que a pessoa fala assim, não vou gastar dinheiro para comer fora, porque eu quero colocar esse dinheiro em outra coisa. Então, a gente tem essas chamadas concorrências indiretas que são cada vez mais diversas. Vamos pegar um exemplo que eu acho que fica mais claro, né? Se você está no setor de entretenimento, né, você imaginava assim, por exemplo, eu tenho uma casa noturna.
os meus concorrentes são só as outras casas noturnas. Não, o seu concorrente é todo e qualquer tipo de entretenimento. Então, o cinema é seu concorrente. A Netflix é seu concorrente. Porque a pessoa vai optar ou para ir para a casa noturna, ou para ir para um cinema, ou para ir para um restaurante, ou para ir, sei lá, né, ficar em casa assistindo Netflix. Então, tudo isso a gente chama de concorrência indireta. E a concorrência indireta também é muito importante que a gente conheça, porque ela também vai afetar, né, o nosso cenário, né, o nosso mercado. Né. Fazer benchmarking. Você sabe o que é benchmarking? Sim, Sim. sabemos. Então, é essencial que a gente faça um bom benchmarking nessa etapa, ou seja, vamos conhecer, né, quem atua no mesmo segmento que a gente, pegar os melhores exemplos, né, as melhores práticas, vamos tentar entender o que esse pessoal está fazendo de bom, né? Isso faz parte, é uma parte importante da análise do nosso mercado também, saber quais são as melhores práticas, as melhores estratégias, o que os nossos concorrentes, principalmente os diretos aí, estão praticando, tá? Aí vocês tiveram marketing, certo? Certo. Vocês tiveram marketing com quem? Com o Arcione? Arcione. Com o Arcione? Arcione. Tá. Com a Mônica, não foi? Com a Mônica a gente teve só o o marketing básico, aí depois foi as outras duas foi com a Arcione. Vocês tiveram... Fundamentos de marketing foi com a Mônica, e marketing, relações públicas, e o outro lá foi com o Arcione. Ah, e depois eu acho que ele dá marketing pessoal e empreendedorismo, né? Isso, é esse mesmo. Isso. Então, marketing, fundamentos de marketing. Em PP a gente chama de marketing avançado, acho que daí o de vocês é marketing e relações públicas, né? E aí depois... Então, vocês viram análise SWOT, certo? Provavelmente com a Mônica, e não com a Arcione, porque o SWOT eu acho que está em fundamentos. Foi com a Mônica. Né? Então, aqui eu acho que eu não preciso explicar muito, né? SWOT é uma sigla em inglês que basicamente é uma matriz em que a gente analisa forças, ameaças, fraquezas e oportunidades. Quando a gente traduz para o português, né, ele vira, ao invés de SWOT, ele vira FOFA. Forças, oportunidades, oportunidades, fraquezas, ameaças. Ele vira o FOFA. Né? Que daí não fica tão legal assim, então o pessoal prefere a sigla em inglês. Né? Mas é exatamente isso, né? Ele é uma sistemática de avaliação, né? Que é feita, né, utilizada basicamente pelo marketing, né? E que é muito interessante para a gente fazer quando a gente está nessa etapa de levantamento de informações, de conhecimento, entendimento do nosso cenário. Então, fazer uma análise SWOT da marca, empresa, corporação para a qual a gente está trabalhando, tá? Conhecer o que a gente chama de fatores de mobilização e oportunidades de atuação da marca. O que é isso aqui? Aqui é um pouco mais amplo, assim, mas, assim, basicamente, se a gente puder resumir bem, é assim, tem um pouco a ver com dinâmica do mercado, que é a primeira coisa que a gente viu lá, mas quando a gente fala em fatores de mobilização, é o que pode movimentar esse mercado, o que pode levar esse mercado para outros caminhos, né? O que pode mobilizar o nosso público, por exemplo. E dentro disso, a gente entender quais são as oportunidades que a gente pode ter de atuação para a marca, para a empresa que a gente está trabalhando. Né? Então, aí é pesquisar um pouco de tendências, né? Olhar para mercados que estão mais maduros, mais avançados em relação, por exemplo, ao nosso mercado. Então, se a gente está aqui no interior, vamos olhar para as grandes capitais, o que está sendo feito lá. Além de olhar para as grandes capitais, vamos olhar para o que está sendo feito no exterior, dentro do nosso segmento, né? Quais são as oportunidades que a gente pode ter dentro disso, né? Então, entender qual é esse movimento de mercado, como o mercado está se mobilizando, mercados e consumidores, e como isso pode gerar algumas oportunidades para a marca. Tá? Conhecer o produto, a marca, o serviço, que é o beabá dessa etapa, mas é importante a gente ter também um bom aprofundamento em relação, né, ao produto, a marca, o serviço para o qual a gente vai fazer a comunicação. E, né, aí já, se a empresa tiver presença digital, nós vamos mapear quais são todos os pontos de contato digital que a marca já possui. Tá? Então, se ela tem site, se ela tem blog, se ela tem um perfil no Facebook, como é que está
e nós vamos mapear todos esses pontos que já existam, tá? Então, esse foi todo o primeiro passo, tá? Ainda dentro da etapa de objetivos, não adianta só, gente, a gente levantar esse conjunto enorme de informações, né? Ou levantar, né, esse conjunto enorme de dados. Eu tenho que transformar isso em conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é quando eu pego todas essas informações que a gente levantou lá, tá? E começo a criar relações entre aquilo. Começo a fazer conexões entre aquilo. Isso é conhecimento. É pegar dados e transformar em conhecimento. Ah, quer dizer, se olha, isso aqui que a gente está vendo da concorrência, se eu cruzar com a dinâmica do nosso mercado, com não sei o que, eu posso pensar em tal coisa. Então, é quando a gente tem os insights, quando a gente transforma essas informações em conhecimento. E é uma etapa importantíssima. É aqui, como diria Júlio Ribeiro, que é um grande profissional de propaganda especializado em planejamento, é preciso, entre aspas, perder algum tempo. Aqui a gente tem que gastar um tempinho para olhar para tudo que a gente levantou de informação lá, se debruçar sobre aquilo e tentar transformar isso em conhecimento. Tá? Então, esse é um segundo passo, que aqui está descrito só com uma pequena linha, né, no nosso slide, mas que tem uma importância gigantesca. Aqui não tem muito o que ensinar aqui, gente. Aqui é isso que eu falei, é paciência, capacidade de análise, de você se debruçar ali e tentar tirar análises daquelas informações que você coletou. Ter essa noção de que você precisa perder um pouquinho de tempo ali. De novo, esse perder tempo entre aspas. Para que a gente consiga, aí sim, construir essa compreensão do cenário. Porque eu via muito isso em trabalho de conclusão de curso de aluno. Teve uma época que o pessoal, a maior parte dos trabalhos os antigos TCCs, né, hoje TG, mas na época TCC, do pessoal de publicidade e propaganda, era campanha publicitária. Eu vou fazer uma campanha publicitária. Durante muito tempo foi isso. Muito, assim, 95% dos trabalhos eram planejamento de campanha. Então, você tinha que fazer uma campanha para um cliente. Tinha que ser um cliente real, a gente obrigava a que fosse um cliente real. E aí o pessoal de PP ia fazer. E um grande problema que eu vinha nos trabalhos é assim, o grupo, né, ou o aluno, ele ia lá, fazia um briefing, coletava uma série de dados com o cliente. Ele fazia, por exemplo, uma análise SWOT e ele fazia uma pesquisa. Aí ele colocava tudo aquilo no trabalho, aí ele ia para a etapa seguinte. E aí, quando ele ia para a etapa seguinte, a gente via o seguinte: você levantou aquilo tudo de informação e nada disso aparece aqui. Não teve um trabalho em cima daquilo que você levantou. Não teve uma análise, né? Você não tirou insights daquilo ali. Então, parece que você está só cumprindo uma etapa mesmo. Eu vou lá, levanto todas essas informações, coloco aí, e agora eu vou fazer planejamento, vou criar peça, sem muita conexão com tudo aquilo que você levantou, porque você não teve inteligência sobre aquilo. E hoje, gente, o que o mercado mais procura são profissionais com essa capacidade analítica. É esse profissional que faz diferença. Porque os dados, gente, eles estão aí automatizados, disponíveis a partir do digital, tem dado para tudo quanto é lado, tem informação muito fácil, muito banal, tudo quanto é lugar te dá dado, te dá informação. Você entra lá no Facebook Insights, né, no Insights do Instagram, putz, você consegue um monte de informação, um monte de dado. Não é o dado pelo dado, é o que você faz com ele, o que você tira daquilo ali, que análise, né, que você consegue fazer em cima daquilo, que aí sim você consiga orientar o seu pensamento estratégico a partir daquilo. Então, esse segundo passo, que é muito simples aqui, em termos de slide, na verdade, ele não é tão simples assim. Requer essa capacidade analítica. Requer essa capacidade de olhar, com um olhar de compreensão para aqueles dados que você levantou.
certo? Então, esse segundo passo ele é bastante importante. O terceiro passo, a gente ainda estaria dentro daquela etapa de objetivos que a gente colocou lá naquela estrutura básica, né? Objetivos, estratégia e tática. Porque aqui nesse terceiro passo é quando a gente, então, vai definir, a partir das informações que a gente levantou, da transformação dessas informações em conhecimento, daqueles dados em conhecimento, né, em análise, nós vamos definir, então, aí sim, os nossos objetivos e as nossas metas. Então, quais são os nossos objetivos, né, com essa ação de comunicação e quais são as metas, como é que nós vamos quantificar, então, esses objetivos de comunicação, certo? Então, aqui também um passo que parece relativamente simples, mas que tem uma importância também muito grande, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala em objetivos, a gente pode ter diferentes objetivos e objetivos combinados. Aí eu trouxe aqui, deixa eu ver, trago aqui 3 possibilidades básicas. Não é que isso aqui a gente tem que fazer desse jeito, né? Mas a gente pode pensar em 3 objetivos básicos, né, genéricos, para a nossa comunicação. Então, a gente pode pensar em informar, né? Então, aí a gente vai ter um pensamento mais institucional e a gente vai ter que procurar estabelecer relevância, tá? Por que mais institucional? Porque a gente está trabalhando com informação. Informação é algo mais... É um dado mais concreto, né? Então, tem que estar ligado à própria imagem institucional do produto, da marca, da empresa, né? Tem que estar ligado ao que ela realmente é. Então, a gente vai informar o que ela realmente seja, né? E isso tem que ser relevante para o público, né? Mas esse é um objetivo básico, que é informar. Então, minha comunicação vai seguir basicamente para informar meu público, tá? Mas eu também posso, e aqui pensando já diretamente, gente, em presença digital, tá? Em comunicação digital. Mas eu também posso ter como objetivo engajar meu público, buscar relacionamento digital, e seeding é semear, ou seja, é espalhar, né, a minha comunicação. Então, à medida que eu consigo mais engajamento, eu vou semeando, né, a minha comunicação, né, pelo universo digital afora. E eu posso ter, por último, também como objetivo entreter meu público, né? E aí eu vou basear isso principalmente em alguns estímulos, né, que conduzam as pessoas ao entretenimento e pensando em recursos multimídia. Aí eu vou usar foto, vídeo, ou seja, uma série de coisas, né? Mas eu posso trabalhar com esses 3 objetivos básicos, né? E eu posso ter, né, eles combinados. Eu posso entreter informando, eu posso entreter e engajar, posso engajar e entreter, ou seja, eu posso combinar esses objetivos. Não preciso ter um deles isoladamente, tá? Mas aqui só para a gente pensar um pouquinho em quais objetivos, então, a gente pode estabelecer, né, a partir da análise e compreensão que a gente teve do cenário, né, estabelecer quais os objetivos seriam melhores nessa situação. Tá? E aí eu trago aqui uma série de outros objetivos, aqui um pouco mais detalhados, né, que uma ação nas redes sociais, nas mídias sociais, pode perseguir. Então, por exemplo, ampliar conhecimento de marca, né, aumentar a conversão em vendas de e-commerce ou site de compra coletiva, né, aumentar a adesão aos perfis da marca, que é conseguir mais seguidores, mais fãs, né, aumentar a base de cadastros no meio da empresa, que é conseguir leads, que hoje é uma coisa que muitas das marcas perseguem, e ouvir a opinião dos consumidores, que é um objetivo muito importante. Se você estabelece diálogo a partir das redes sociais, você começa a coletar a opinião, né, dos consumidores assim de maneira muito direta, muito sincera, e isso tem um valor enorme para as marcas. Então, isso pode ser outro dos objetivos aqui, né? Ouvir os consumidores. Tá? Aí tem uma autora que eu gosto muito, que é a Charlene Lee. Ela tem um livro muito interessante que que se chama Fenômenos Sociais dos Negócios,
ela propõe que as empresas podem adotar um dos objetivos abaixo, né, nas redes sociais. Aqui também são coisas mais genéricas, não são objetivos tão específicas, né? Então, ela diz que a marca pode escutar, né? Então, vai usar as mídias digitais para pesquisar e conhecer melhor seus clientes. Pode ter como objetivo falar, então, usar para transmitir mensagens sobre a sua empresa. Energizar, né, que é identificar os clientes mais entusiasmados, né, e usar as mídias sociais para aumentar o poder do boca a boca. Né? Então, você vê quais são aqueles clientes que já demonstram que gostam mais da sua marca, que se identificam mais com a sua marca, né, e dirigir ações para eles. Você tem como objetivo energizar esse público. Tá? Que eles se transformariam em evangelizadores ou advogados da marca ou promotores da marca. Eles têm uma série de nomes possíveis. Né? Apoiar, né? Que aqui já é um objetivo um pouco mais complexo de se conseguir fazer, que é utilizar as mídias para ajudar seus clientes a se apoiarem mutuamente. Aqui a gente pode trabalhar muito com a estratégia, uma estratégia que está muito forte hoje nas redes sociais, que é o estabelecimento de comunidades. Né? Muitas marcas têm criado comunidades e aí tem como principal objetivo apoiar seu público. E muitas dessas comunidades são criadas para apoiar mesmo o seu público. E incluir, né? Que também está muito relacionado com o que eu falei do desenvolvimento de comunidades, que é usar as mídias sociais para integrar seu cliente nos seus negócios. É como se você convidasse seus clientes para meio que serem seus sócios, né? Para terem voz direta, às vezes até um papel direto na construção da sua marca. Né? E aí sim você consegue transformar esse cara num super promotor da sua marca, num evangelizador da sua marca, aquele cara que vai defender sua marca, por exemplo, durante uma crise, uma ameaça. Né? Esse é o objetivo mais difícil de ser conseguido. Né? E aí, para conseguir chegar nesse, você tem que conseguir sucesso nos outros 4 objetivos. Então, isso aqui, na verdade, é meio que uma escadinha. Né? Você pode iniciar ali mais escutando o seu público, né? Depois falando e, ao mesmo tempo, seguir escutando. Depois você vai tentar identificar quais são o seu público mais fiel e energizar esse público. Perdão, errei aqui. E aí sim você vai buscar como objetivo apoiar e depois incluir. Então é mesmo como se fosse uma escala. Tá? Então, dependendo do nível de presença nas redes sociais que já tenha sido construída, você pode optar por um desses objetivos em relação à sua marca. Veja bem que a gente não está falando de metas aqui, tá? Estamos falando de objetivos. Né? Aí, uma vez que você decida, por exemplo, apoiar seu público, você vai buscar quantificar isso. Você vai buscar quantificar esse objetivo. Ficou muito confuso, gente? Vocês conseguiram entender essa parte dos objetivos? Quando a gente traz essas possibilidades, tá? Não sei se isso ficou meio confuso para vocês. Ficou claro sim, professor. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos em frente. O 4º passo é definir um posicionamento. E aí a gente talvez precise explicar um pouquinho o que é essa questão do posicionamento. Vocês já ouviram esse conceito? Posicionamento? Talvez isso seja trabalhado de uma maneira um pouco diferente em relações públicas. O que a gente chama de posicionamento? É como a marca vai ocupar um determinado espaço na cabeça das pessoas. Né? Posicionamento é como que a gente quer que a marca seja percebida, sentida, entendida pelo nosso público. Tá? E o posicionamento ele tem que ser o mesmo adotado em toda a comunicação da marca. Toda a comunicação da empresa. Ou seja, o posicionamento é que dá toda a diretriz de comunicação da marca. Posicionamento é algo que está muito em voga hoje em dia, né? Está muito falado, muito contado, mas o posicionamento não é algo novo. Tá? Posicionamento, essa palavra posicionamento, ela foi trazida pela primeira vez por 2 autores, o Al Rice e o Jack Trout, que escreveram lá nos anos 80, um livro, 1980, nos anos 1960. Perdão, gente. Nos anos 1980, um livro que se chama Posicionamento, a Batalha pela Mente. Que é um livro assim, que eu recomendo que todo mundo leia, embora ele seja lá de 1980 e pouco.
é uma obra sensacional. Eu digo que para o pessoal de propaganda, principalmente, eu coloco como um livro assim, base. Todo publicitário deveria ler, mas eu acho que todo profissional de comunicação hoje deve ler. Mas esse assunto foi trazido muito em evidência agora, né, por conta dessa questão das marcas terem que ter um posicionamento, né? Quem não tem posicionamento hoje está meio que sendo mal visto, né? Até. Então, não sei se vocês têm acompanhado essas discussões em torno de posicionamento, né? Mas, assim, quando a gente pode chegar para trabalhar para uma marca que já tem um posicionamento definido, certo? Então, você chega, você vai fazer o trabalho de estratégia digital da marca, de planejamento de redes sociais, ela já tem um posicionamento. Então, o que você tem que fazer? Conhecer esse posicionamento, entender ele direitinho, né? E aí sim começar a trabalhar a nossa estratégia dentro de redes sociais a partir, né, deste posicionamento que já existe. Empresa, como eu falei, assim, em muitos casos a gente vai trabalhar para clientes menores, empresas menores, que têm uma estrutura de comunicação muito pequena, às vezes até inexistente, né? Então, em muitos desses casos, nós vamos ter que ajudar esse cliente a estabelecer um posicionamento para ele. E só mais uma coisa que eu queria falar a respeito de posicionamento, que é algo muito importante, que está lá no livro do All Rise do Jack Trout. O posicionamento ele tem que ser definido de dentro para fora, não de fora para dentro. Ou seja, a empresa tem que olhar para dentro dela, tá? Para dentro da mente, da cabeça, do coração dos seus consumidores, e aí extrair um posicionamento. Não adianta eu criar um posicionamento e querer enfiar esse posicionamento na cabeça das pessoas. E também não adianta eu criar esse posicionamento de maneira externa sem que a empresa tenha correspondência com aquilo, real. Certo? Essa é uma das grandes discussões que está havendo no momento. Que muitas empresas propõem um posicionamento, mas a empresa não é aquilo. E aí, o estrago disso hoje em dia é fenomenal. Né? Então, em muitos dos casos, gente, nós, profissionais de comunicação, com algum conhecimento em marketing, em branding, né, em estratégia de comunicação, é que vamos ajudar esses clientes, então, a encontrar o seu posicionamento. Certo? Ficou claro essa parte, gente? Vocês já tinham noção disso? Já acompanham essa questão do posicionamento? Como é que é isso também? Eu estou chovendo no molhado, que às vezes eu fico um pouco, como eu não acompanho vocês, né? Como eu acompanho os demais cursos, assim, série a série, né? Semestre a semestre. Às vezes eu fico meio pisando em ovos com vocês, que eu não sei se eu estou sendo muito repetitivo, se eu estou sendo... Como é que é isso para vocês? É sempre bom reforçar, né? A gente tem observado mesmo as questões quando algo acontece, alguma notícia assim que abala, né, o pessoal, a gente às vezes fica esperando, pô, será que essa pessoa vai falar alguma coisa? Qual é o posicionamento dela? Né? E Então é importante. E hoje isso para as marcas, né, para as empresas, até para as grandes corporações, o público começa a exigir dessas marcas, dessas empresas, que elas tenham um posicionamento claro sobre uma série de questões. Né? Então, aí, o que normalmente acontece? A marca ela tem que desenvolver um posicionamento único, amplo, né, que seja real, né, e que a marca realmente pratique aquilo. Então, é aquilo que eu falo, não adianta ser de fora para dentro, né? Tem que ser de dentro para fora. E eu vi uma vez que, eu não sei se foi a Natura ou o Boticário, que teve uma postagem nas redes sociais e gerou uma confusão e muita gente começou a dizer a empresa está se aproveitando só, né? E olha que interessante, aí vários funcionários da Natura saem em defesa da empresa, dizendo a empresa não está aproveitando, não, a empresa é isso, a empresa é assim. Né? Então, é muito legal isso, porque assim, os próprios funcionários, as pessoas que trabalham na empresa, saírem em defesa da empresa dizendo o seguinte, não, isso não é um posicionamento oportuno, não é algo... Não, a empresa ela é isso, ela acredita nisso, ela pratica isso. A gente que está aqui dentro sabe disso. Foi muito legal. Eu não me lembro agora o que foi que aconteceu em relação à Natura, que houve um início de uma crise, assim, foi muito legal. E a Natura manteve o posicionamento firme em relação a isso, né? E foi muito interessante a gente acompanhar
esse tipo de coisa. Então, posicionamento é algo fundamental, né? Então, a gente tem que, se a empresa não tiver, a gente tem que ajudá-la a encontrar, e isso vai determinar boa parte da nossa estratégia de comunicação ou da nossa estratégia nas redes sociais, que é o nosso foco maior aqui, certo? Vamos lá. O quinto passo, a gente está saindo, então, né? Na verdade, aqui, no quarto passo, que é definir um posicionamento, a gente já está indo para a área estratégica. Então, a gente já estaria entrando aqui, ou entrou aqui, na etapa de estratégia. Seria aquela nossa segunda etapa das 3 dentro do planejamento, né? Objetivo, agora a gente está entrando na estratégia. Então, quando a gente fala em posicionamento, a gente já está tendo um posicionamento estratégico, uma definição estratégica, tá? Mas o que toma mais, vamos dizer assim, espaço, tempo, dentro da etapa da parte de estratégia, é escolher os canais, é definir os canais, certo? Como eu disse, mais do que escolher os canais, é enxergar um papel estratégico para cada um deles. Então, aqui a gente vai escolher os canais, né? Existem muitas mídias sociais, estar presente e ativo em todas elas é quase impossível. Então, a gente tem que determinar aqui, fazer uma seleção de em que meios, em que canais a gente vai atuar, né? Então, a gente falou, né, nas aulas anteriores, um pouquinho de cada uma das redes sociais mais importantes, né? Cada uma delas tem características diferentes, né? O público se relaciona com ela de maneiras diferentes, né? Então, cada uma delas tem um objetivo, tem uma maneira, tem um jeito, tem características, né? E a gente tem que pensar nisso, né, na hora de escolher esses canais para ação para um determinado cliente, para uma determinada empresa, né? Então, as marcas têm que pensar, e a gente tem que ajudar dentro desse pensamento estratégico a definir em quais dos canais nós vamos atuar e como nós vamos atuar dentro de cada canal. Ou seja, que papel estratégico a gente está dando para cada um dos canais, né? E nessa etapa também a gente tem que ficar muito de olho na questão da segmentação, né? Como que a gente vai trabalhar com cada parcelazinha do nosso público? Como que a gente pode segmentar as ações né, de comunicação dentro dessas plataformas? É um pouco daquele papel estratégico que eu falei. Como que a gente vai usar cada uma das plataformas? Então, eu posso ter um papel mais específico para uma das plataformas, para um segmento do meu público, né? Mas falando de modo muito geral, você pode determinar que determinada plataforma vai ter um papel muito mais de informar, a outra vai ter um papel mais ligado a entretenimento, uma plataforma vai ajudar você a construir o posicionamento de marca, a percepção da marca, né? Você tem um objetivo geral, mas você pode estrategicamente usar cada um dos canais para te ajudar com uma parcela daquela construção, né? Esse é o papel estratégico. Isso é o papel estratégico que você vai dar para cada um desses meios dentro da sua estratégia. Então, muito mais, como eu já tinha dito anteriormente, muito mais do que escolher os recursos e os meios, é pensar como que eu posso utilizá-los da melhor maneira possível. Isso é pensamento estratégico, tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o nosso cenário, né? A gente teve toda aquela análise, aquela interpretação e tudo mais. E agora eu vou pensar, bom, legal. Que canais que eu posso usar aqui que seriam adequados para a nossa comunicação, para os nossos objetivos de mercado e de comunicação, né? E aqui, gente, não é assim, eu vou fazer tudo. Eu vou estar em todas, porque eu posso, é de graça. Então, eu vou pôr perfil em tudo quanto é lugar. Não, não é isso. Não é assim, né? Surgem plataformas a todo momento. A gente falou, né? Surgiu o TikTok, surgiu agora o Clubhouse, né? Aí a gente tem que pensar, pô, a gente precisa usar o Clubhouse? A gente precisa usar o TikTok, né? Bom, precisa por causa disso, disso, disso. Se há uma sustentação para aquilo, né, se estrategicamente você compreende que aquilo é importante, ok, nós vamos usar. Agora, como então? Vamos usar. Agora, como que a gente vai usar? Como é que uma marca vai para o TikTok, por exemplo? O que ela vai fazer lá? Como que ela vai utilizar a plataforma? Que papel que a gente vai dar para essa plataforma dentro da comunicação
daquela empresa, daquela marca. É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Então, não é simplesmente sair fazendo, vou pôr perfil em tudo quanto é lugar. E aí, uma coisa muito ruim, já adiantando um pouco a questão do conteúdo, aí a pessoa faz as peças todas iguais para todas as plataformas, coloca em todas, e aí não há um papel muito específico para cada uma daquelas plataformas. Né? Então, é uma coisa que a gente também tem que pensar um pouquinho. Tá? Gente, vamos parar 10 minutinhos mais cedo, a gente volta às 21, né? Que aí a gente faz um intervalinho aqui, sem já avançar para uma outra parte do conteúdo que eu acho melhor a gente guardar para o segundo horário. Tá bom? A gente volta nesse mesmo link, 9 horas, combinado? Combinado. Tá bom, Então, até já.